Deus te abençoe. Estamos aqui mais uma vez. Agora eu quero falar a respeito do pai, certo? Estamos na semana, né, da comemoração dos pais, né, do Dia dos Pais. Eu fiz uma coleta de informações na Bíblia, né? O que é ser pai, certo? Louvado seja Deus. Ser pai. O pai, ele se alegra com o nascimento do filho ao ponto de dar uma festa para compartilhar a alegria com todos. Gênesis 21, versículo 8. O pai, ele consagra a Deus o que é mais precioso para ele, o seu filho. Gênesis capítulo 22. Ele tem o cuidado de não unir seu filho com uma mulher que não teme a Deus. Gênesis 24, versículo de 1 a 4. E se entristece quando o filho não lhe obedece. Deus quer que os seus filhos sejam conscientes de que precisam obedecer, respeitar e ter responsabilidades. Gênesis capítulo 26, versículo 34 e 35 e Efésios capítulo 6, versículos 1 e 2. Todos nós colhemos o que plantamos. Tiago capítulo 3, versículo 12, Gálatas 6, versículo 7 e ainda em Provérbios capítulo 19, versículo 13. Olha só, o filho insensato é uma desgraça para o pai e um gotejar contínuo às contendas da mulher. Não é? Quanto o pai quanto a mãe, quantas mães têm assim chorado, né? Pelo filho que é desobediente, que não respeita o pai ou a mãe, né? E também ele diz aqui o gotejar contínuo às contendas da mulher. Muitas vezes a mulher ela não tem sabedoria, né? Ela não vigia e os problemas causados pelo filho ou até necessidade, sentindo alguma falta, né, de alguma coisa, o marido mal entra dentro de casa, ela começa a murmurar, a reclamar, a exigir uma coisa e fica batendo naquela tecla o tempo todo, né? Então não tem pai que aguente, né? O pai, ele teme a Deus e tem o cuidado de ensinar aos filhos acerca do amor de Deus. Primeiro, o pai lê, crê, guarda a palavra, então sim, ensinará o seu filho. Deuteronômio 6, versículos 5 a 7. O pai nunca se cansa de ensinar o filho, certo de que ele faz parte do projeto de Deus para ser luz para o mundo. Mateus 5,16. Prepará-los para que venham a vencer na vida. Ensinar ao filho não é um pedido do Senhor, é uma ordem. Provérbios 22, versículo 6. O pai é um exemplo para o filho, que tem prazer em andar no mesmo caminho que o pai andou. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 32. O pai é consciente de que os filhos são herança do Senhor, que foram confiadas para ele, sabendo que um dia o mesmo prestará contas a Deus desta herança. Salmo 127, versículo 3. O pai, ele tem prazer em orar pelo filho, abençoar, abraçar e beijar. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Aqui em Tiago, capítulo 3, versículo 8 diz, 8 a 10, diz assim: Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Pai, abra sua boca para abençoar seu filho. Deseje o melhor para hoje e o amanhã para o seu filho. Louvado seja Deus. O pai
ele tem o cuidado de deixar herança para o filho, não somente material. Provérbios 19:14. Eu tenho esta experiência sim. Dou testemunho do meu pai, que deixou para a nossa família uma herança incalculável. Preservação da família, respeito, honestidade, união, amor, cuidado, responsabilidade, carinho, atenção, fidelidade, né? E essa herança, nem a traça nem a ferrugem acaba, nem o ladrão rouba, né? Foi Jesus que falou, Mateus 6, 19 e 20. Leamos o versículo que está em Provérbios 19:14 e vejam que ele faz também um alerta para nós esposas. Em Provérbios 19:14, né? A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Pai, se a tua esposa ela é prudente, zela por ela, foi o Senhor quem te deu. Porém, se ela for imprudente, ela mesma vai destruir o casamento. Está lá em Provérbios capítulo 14, versículo 1, né? Quando diz, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Ser pai é ter a certeza de que seu filho, mesmo estando ausente, procura seguir o seu conselho. Jeremias 35, versículo 5. O pai não provoca a ira do filho, reconhece quando erra e sabe pedir desculpas. Mude a sua atitude para com seu filho, pai. Efésios 6, versículo 4. O pai supre as necessidades físicas dos filhos. 1 Timóteo 5,8 diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. O pai, ele disciplina seu filho, da mesma maneira que o Senhor nos ama e nos disciplina quando desobedece, quando necessário, né? Desobedeceu, precisa ser disciplinado. Como diz na palavra do Senhor, que no momento da disciplina há tristeza, mas depois vem a alegria, né? Porque serviu de experiência, de alerta, de aprendizado. Feliz é aquele que se arrepende e se volta para o Senhor. O que você não deve fazer é usar de violência, né? Descarregar toda a raiva enquanto você estiver aplicando a disciplina no seu filho. Deve sim conversar com o filho, dizer que o ama e justificar por que está aplicando aquela disciplina. Seu filho precisa entender que está sendo disciplinado porque, primeiro, você o ama. Primeiro, ele desobedeceu. E segundo, você o ama, né? Louvado seja Deus. A criança precisa entender que o pai recebeu a autoridade de Deus na terra e que ele irá prestar contas a Deus um dia, pelo que fez ou que deixou de fazer como o pai. Hebreus 12, 6 a 9, versículo 11, e ainda em Provérbios 23, 13. Ser pai é dizer para o filho, conte comigo, mesmo nos momentos bons ou ruins, para que eles passem por cada fase da vida sem grandes conflitos ou até mesmo traumas. Criar filhos dá trabalho, mas quando contamos todo o tempo com o Senhor, com certeza fica mais fácil. O Senhor, aliás, a jovem, que não quiser ter trabalho com filhos, então não case, não é? Porque casou, os filhos virão, não é? Que Deus abençoe você, pai. Deus te dê sabedoria, estratégias de como agir no momento em que seu filho estiver errado. Que Deus abençoe tuas finanças, pai, para poderes suprir as necessidades do teu filho, sim. Porque em Lucas 11, versículo 11, a primeira parte diz, e qual pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Muitas vezes, você, pai, quer fazer algo pelo seu filho, mas não pode. Não se preocupe. Entrega o teu cuidado, a tua necessidade ao Senhor, que no tempo certo dele, ele suprirá. Que vocês possam ter momentos de grandes alegrias juntos, a fim de que o nome do Senhor
continue sendo glorificado através da vida de você, Pai. Está lá em Mateus 5, versículo 16. E a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu quero aqui deixar meus parabéns em especial para meu esposo e meus filhos, que já são pai também, né? Louvado seja Deus. Deus abençoe você, pai. Deus abençoe, você é bênção, viu? É uma bênção ser pai. A graça do Senhor te ajude, te dê força, te dê orientação, direção, né? Então você medite na palavra do Senhor e sinta a responsabilidade do que é ser pai. É uma bênção, louvado seja Deus. Deus abençoe. Feliz aniversário, né? Pela passagem do Dia dos Pais. Amém.